Eu acho que foi uma vitória do São Paulo. O São Paulo ontem foi ao Rio de Janeiro para arrancar um empate, conseguiu. Time super defensivo. Soltou um pouquinho no segundo tempo, é verdade. Caleri teve chance. O São Paulo poderia até ter vencido pelo placar de 1-0, olhando o que aconteceu no segundo tempo. Agora, o Botafogo tinha um favoritismo e eu acho que esse favoritismo agora mudou. Agora é do São Paulo. Para mim, o São Paulo, em casa, dificilmente vai deixar escapar esse... Jura, você acha assim? Mesmo Mas o time do Botafogo é muito melhor que o time do São Paulo. Então, mas ontem, 2 bolas na trave, criou... Só no primeiro tempo foram 8 chances. A mesma coisa que No primeiro aconteceu tempo foram 12 chutes do Botafogo no primeiro tempo, com um do São Paulo. Um do São Paulo. O primeiro tempo foi um ataque contra a defesa. Foi um massacre. O São Paulo no segundo tempo... Igual o massacre do Botafogo em cima do rival do São Paulo no Campeonato Brasileiro no sábado. Igualzinho. A diferença é que o Botafogo conseguiu fazer 2 gols contra o Corinthians, né? Ainda tomou 1. Mas assim, eu achei um time do São Paulo muito medroso. A gente tá fazendo muitas críticas ao Luciano. O problema não é o Luciano. Tanto é que o Luciano ontem só entrou no segundo tempo e o time não jogou nada. Então o problema não é só o Luciano. Também é o Luciano. É o Caleri que não tá jogando nada. Olha só, eu descobri um negócio, estudando aí. O Luciano não faz gols há 5 jogos. O Caleri não faz gols há 5 jogos. O Lucas Moura não faz gols há 11 jogos. Mais uma partida ridícula. Então. E outra, só foi a gente defender o Lucas Moura. Lucas Moura. Não, ele foi convocado. Tem um vírus da seleção, né? O jogador jogou vai pra na lá, seleção, volta mal. Tava jogando então, bem. E tem o Zubeldia, que ontem inventou um sistema com 3 zagueiros. Mas eu nunca vi um time jogar com 3 zagueiros. Parece o Corinthians, cara. Tá imitando o Ramon, não é possível. Como o time sofreu ontem. E tudo desorganizado, nas costas do Rafinha, do outro lateral lá do Alan esquerdo. Franco. O Hélio. Aí o Alan Franco inventou o Alan Franco quando tirou o Rafinha para ser o lateral direito. Teve que tirar o Alan Franco, que se ele fica mais 1 minuto, ia arrebentar o time. Aí bota o moleque lá, o William Gomes. Pô, o William Gomes não pegou uma bola... Secretário de lateral. Aí não, é isso daí, que é essa coisa europeia que esses caras trouxeram pro futebol brasileiro há anos, em que o ponta tem que ser o segundo lateral do time. Quando você vai procurar um ponta, você vai dizer, olha, esse cara é bom, por quê? Porque ele ajuda muito na marcação. Ninguém vê mais hoje em dia, o cara é bom porque ele vai pra cima, dribla e faz gol. Entendeu? E dá assistência. Não, o cara de beirada, né, como se chama agora, na nossa época era ponta, ele é avaliado, o primeiro requisito dele que ele tem que cumprir se ele ajuda bem na marcação do lateral. É isso aí, entendeu? Não, então o São Paulo ontem no primeiro tempo, né, só pra dar o meu pitacozinho, Facinca, São Paulo ontem no primeiro tempo foi um fiasco, cara. Nossa, foi ridículo. Foi vergonhoso. No segundo tempo melhorou. O São Paulo conseguiu sair do sufoco, jogou um pouco mais pra cima, né? Saiu da pressão do Botafogo. Mas o Botafogo foi um time encantador no primeiro tempo. Você via lá o ataque do Botafogo, ele fechou o Luiz Henrique, né? Ele não deixou o Luiz Henrique aberto. Ele deixou o Luiz Henrique fechado, porque o São Paulo vinha com 3 zagueiros, e ele falou assim, eu tenho só na frente o Igor Jesus, então ele encostou. Ele encostou 2 e o Savarino e o Almada também fechavam, e ele tinha vantagem numérica em relação à defesa do Botafogo. Então, do São Paulo. Então, às vezes o Botafogo chegava com 5, 6 jogadores dentro da área do São Paulo. Um monte. Isso não aconteceu no segundo tempo. Não sei se o time cansou. Acho que ele errou ao tirar o Luiz Henrique. Não se tira o Luiz Henrique do jogo. Não se tira. O Luiz Henrique não tira. E ele não estava jogando mal. Eu acho que aí conspirou muito contra o Botafogo o equívoco do Arthur Jorge. Eu tiraria o Igor Jesus e não o Luiz Henrique, se eu para escolher um dos dois. Porque o Igor ontem não... Ele meteu o Tiquinho no time, né? Ele meteu o Tiquinho na vaga. Porque aí já tava meio... E o Matheus Martins. De jogar bola alta na área pra ver o que aconteceu. É aí que tá o problema. O Botafogo ontem não conseguiu o resultado pela afobação. O Botafogo tava tão crente que ele ia fazer o primeiro gol, tão crente que quando ele viu que a bola não tava entrando, começou a ficar desesperado. O segundo tempo inteiro foi de levantar a bola na área e consagrar a zaga do São Paulo. Então... Especialmente quando entrou o Marçal. Esse cara é fraco. Eu falei ontem... E o Alex Telles jogou, né? O Alex Telles saiu jogando. Começou a jogar bem. Aí ele saiu jogando e cansou, porque ele tá sem ritmo de jogo ainda. Aí teve que entrar o Marçal. Uma pena. O Cuiabano tá machucado. Mas esse Marçal, ele se limita... até a entrada no Marçal, o Botafogo tinha um número X de cruzamentos. Né? Depois que o Marçal entrou... Aumentou muito. Será que o problema é o nome, Flavinho? Boçal. Deixa eu falar uma coisa. No segundo tempo, o São Paulo se aprumou.
Porque eu acho que não aguentaria um primeiro tempo no mesmo no ritmo, sendo bombardeado. Então, mas a escalação do São Paulo, ela, no primeiro tempo, se auto-sabotou naquilo que eu já vinha falando, sobre uma possibilidade de você, em algum momento, também querer jogar um pouco de futebol, né? Porque se você trava o time com 3 zagueiros, mas você tem 2 volantes que não tem característica de criação e você isola o Lucas e o Caleri, não vai acontecer nada. Foi o que aconteceu. Fica né? lá o Caleri. Por isso que eu falo que o São Paulo ele precisa ter uma escalação que mescle, obviamente, um time que saiba se defender, mas um time que também tenha a propensão a não deixar o adversário se criar dentro de você, porque você também, em algum momento, precisa jogar bola pra cima dos caras, né? Então, o São Paulo isola o Lucas. É o que eu falei, você viu que ontem, tanto o Gregory como o Marlon, muito mais o Gregory, encostava no Lucas e não pegava na bola. E roubava a bola facilmente, e geralmente 2 contra 1. O Caleri lá na frente isolado contra os zagueiros do Botafogo. Aliás, grandíssima partida de novo da dupla de zaga, principalmente do Alexander Barbosa. Jogou bola demais. E o outro foi suspenso. Hein, Só que aí tem o Adrielson. Mas o Adrielson, assim, ele não sabe como é que tá, né? Ninguém tem visto ele jogar. Claro, mas é um cara que conhece... Adrielson que foi expulso naquele jogo da virada do Palmeiras por 4-3. Foi expulso. Mas ainda assim, é um cara que o torcedor do Botafogo deposita esperança, não é um Zé Ninguém que tá chegando. E conhece os caras. Claro. Então assim, vai chegar ambientado, né? Sai um que é muito bom, vai entrar outro que também jogou muita bola recentemente. Então o Botafogo tem até um salvo resguardo em relação a isso. Agora, o que o São Paulo precisa é mudar a característica dos jogadores que estão no meio-campo. Não adianta nada esperar que o Lucas vá criar para a equipe e os caras ficam atrás. Aí, o erro dessa história de jogar com 3 zagueiros, e que eu sou contra em muitas equipes aqui no Brasil, é o seguinte: se tem a falsa ilusão de que eu vou jogar com 3 defensores, não necessariamente 3 zagueiros, tá? 3 defensores, e eu sou retraído. Não, na Europa, os times que jogam com 3 defensores, eles jogam para frente. Eles jogam com muita velocidade pelos lados, os alas tanto criam como decidem jogos. Você viu o Leverkusen, os 2 pontas têm mais assistências e gols às vezes que o jogador de ataque, né? Porque os caras participam ativamente do jogo. Deixa eu dar só uma informação que tá todo mundo falando, então deve ser verdade. O Bastos não está suspenso, foi o erro da transmissão ontem da TV Globo. O Micheletti tá checando ali. Mas parece que houve um erro na transmissão e o Bastos não está suspenso. Então, melhor ainda pro Botafogo. Então, retiramos aqui o... Eu tô me fiando pela informação que foi dada pela transmissão, né? Enfim. Bom, que então... Não foi da TV Globo, hein, tá? Foi da ESPN. Eu vi na TV Globo. Eu também na TV Globo. Eu assisti na ESPN e na ESPN também deram essa informação. Então é o erro de quem passou a informação. Então o erro não é da mídia. Não é da mídia. Porque se tá todo mundo falando que o cara tá suspenso... Em 2 emissoras. Alguém passou essa informação que o cara tava pendurado. Exato. Entendeu? Enfim, então, bom, seja o Adriel, seja o Bastos, melhor ainda que vai continuar o Bastos. Eu tô falando que a análise que eu digo é exatamente essa. Que o time do São Paulo, ele precisa ter um meio-campo que jogue mais futebol. Que impeça que o Botafogo tenha tanto domínio do jogo. O Botafogo é um time que ele tem a mesma característica dentro e fora de casa. Ele vai atacar. E justamente por saber atacar, ele também pode te dar campo pra jogar. Mas vai atacar assim, vocês acham? No jogo... E o que eu falo... desculpa que eu tinha perdido o raciocínio que eu voltei agora. A história do 3 zagueiros pra encerrar, que é o que eu penso. O Sormani... entende que não é bem assim e tal, mas é o que eu falo, Sormani. Depende do time quem que vai treinar uma equipe com 3 defensores. Você vai ter o quê? Um lateral com um volante e um zagueiro? Ou os caras que vão estar lá vão ajudar a criar? Você pega o City às vezes, o City começa com 4 defensores, aí o Guardiola desfaz, ele baixa pra 3, só que o time inteiro tá movimentando, né? O Leverkusen que eu falava, você tem pontos... Não é ter 3 zagueiros que eu me defendo. É porque eu vou ter uma alternativa a mais de jogar pelos lados. Você tem que fazer um time que vai jogar bola. Aqui na América do Sul... Eu tô você tá falando. Aqui na América do Sul, os caras põem 3 zagueiros assim. Ninguém pode passar. Ontem no segundo tempo, eu tava vendo o São Paulo todinho, praticamente dentro da grande área dele. E o Botafogo tinha o Bastos, o Gregory e o Barbosa. Isso. Era uma linha de 3. Sim, soltou os 2 pontas. Não, mas eu não concordo com isso também. Se tá todo mundo lá, por que você vai ter 3 caras parados atrás? Avança um dos caras. Cria volume usando os 3 jogadores. Os 3 ficaram sem função.
São Paulo todinho atrás e os caras se defendendo. E o Botafogo com Bastos, o Gregory e o Barbosa. É que em algum momento você também... Entendeu? Você não pode sair tão debandado, porque se você fica só com 2 caras aqui, você tem 3 possibilidades de tomar um contra-ataque, né? Você fica com um jogador a menos dos lados básicos, lado central, esquerda e direita. Então você pelo menos alinha 3 caras ali para que numa eventual situação você tenha uma cobertura para fazer. É essa a compreensão de quando você fica... Não, entendeu? Eu entendo, É só entendeu? isso. Mas eu acho que quem tá lá na frente tem que saber recompor.